Pessoal, boa tarde. Eu sou Nalide Araújo Leite. Hoje eu estou começando, depois de 3 anos de observação, a desenvolver um trabalho científico e a cada vídeo a gente vai estar apresentando um estágio dessa pesquisa. Então, em tese, nós temos assim uma mudança de ocorrência em relação àqueles chamados fatores que deveriam ser os naturais da Terra. E, em segundo lugar, eu quero determinar que há uma certa condução humana no que diz respeito à condição térmica e luminosa do planeta. Uma dona de casa, às vezes, tem a percepção, mas não sabe desenvolver um projeto científico. E, às vezes, um cientista que está lá no laboratório, ele tem uma percepção, mas uma percepção instrumental que, às vezes, não dá para acompanhar. Nós estamos no Brasil. A nossa capacidade tecnológica é uma. A capacidade tecnológica da Rússia, da Alemanha, dos Estados Unidos é outra. Obviamente, nós temos países mais avantajados cientificamente e menos avantajados. Eu queria também estimular ao chamado laboratório nas escolas, a partir de simples processos de observação caseiro ou no meio qual a criança, o jovem, o adolescente possa estar. E, inevitavelmente, as escolas têm que promover a chamada Feira de Ciências, que vão oportunizar essa troca de experiências que essas crianças e esses adolescentes vêm tendo. Muito bem, uma coisa simples. Eu escolhi, com a devida permissão, um campo de experimento científico. É um campo que é num ambiente, numa casa. Então, ali nós temos a luminosidade do sol, né? E, a bem da verdade, aquela é a posição do sol às 16 horas. Às 16 horas da tarde. Agora, vejam bem. O objeto da minha experimentação é um varal de roupas. Não é uma coisa incrível? Mas o que um varal de roupas tem a ver com o caso? Primeiro, vamos verificar a questão geográfica, né? Nós estamos numa região no qual o varal tem a mesma planificação. Nós temos um varal que ele sobe ali como sustentáculo de madeira e depois ele está no mesmo nível. As peças de roupa estão no mesmo nível. O que foi observado? Foi observado o seguinte: o sol ele vai incidir, então eu não tenho como, por exemplo, direcionar um raio que traga o calor, a termia que vai secar essa roupa. Eu não tenho como dividir dentro de uma mesma amplitude, direcionar 50% dessa energia aqui e 50% ali. Ou seja, a incidência vai ser igual, mas algo está ocorrendo. Por exemplo, uma roupa, uma malha fina, ela não seca no mesmo tempo, colocado no mesmo tempo, permanecendo no mesmo tempo. E um jeans, que é um tecido mais grosso, ele seca. A parte mais difícil de secar no jeans é o seu cós, onde acumula maior volume de água, certo? Outro exemplo, uma pecinha íntima que não está, acho que ali à frente nós temos uma pecinha íntima, uma cueca, uma calcinha, não seca. E uma outra peça, num tecido mais grosso, como uma malha, como um brim, ele seca. Então, o que a gente está querendo verificar é por que, numa mesma extensão geográfica, no mesmo solo, ou seja, que é plano, não há de se falar que tem uma mais elevada ou menos elevada. Mas existe sim, inclusive naquela parte de lá, o sol incide de manhã e à tarde, num período que não incide no resto, ou seja, a permanência da luz e do calor é maior. As peças também não secam, como peças mais grossas na sombra. Eu sei que a princípio, fisicamente, quimicamente, isso pode ter uma explicação. Sempre que a gente vai começando a observar certos fenômenos, sempre existe uma explicação. Mas eu não conheço. Em nenhuma das minhas pesquisas, anos escolares, esses anos como observadora, ativista, eu não conheço. Eu tenho em tese, antes mesmo de observar esse fato, eu já tinha em tese que existe sim um controle térmico luminoso aqui no planeta. Ou seja, por exemplo, a incidência de câncer de pele em uma determinada região do planeta. Por exemplo, no Brasil,
A incidência de câncer de pele no sul do Brasil atinge uma estatística assim assombrosa, certo? Agora, eu quero também com isso provar que existe algum fator que não seja o buraco negro ou qualquer outra elaboração do homem que tente justificar ou enganar as pessoas, que prove como é que eu posso direcionar a luminosidade e a termia, fazendo com que ocorra a concentração de calor e de luz em determinado corpo no mesmo espaço e não incida no outro, porque incidiu fortemente numa peça, só aquela termia, ela se reflete nas outras peças do corpo e não há. Por exemplo, observando raios, eu já parei e fiquei horas observando. Dizem que o raio ele não cai no mesmo lugar duas vezes. E desde menina eu observo que sempre ele se remete a um lado e o outro. Mas não, tenho observado aqui que por várias vezes o raio ele cai, ele se reflete no céu no mesmo lugar. Outro, se existe essa capacidade de direcionamento, se os chamados raios mortais, que a gente consegue ler em publicações no exterior, certo? Se eles existem, se eu andar na praia, eu vou ser, diante de um controle via satélite de imagem, eu vou ser um ponto qualquer na praia. Dado a instrumentalização de pesquisas, que de ética eles não têm nada, aquele ponto, se eu verificar em graus, latitude, longitude e eleger para verificar um determinado resultado, se eu tiver o controle, a emanação do raio, porque isso é estudado desde Tesla, 1948, aquele raio ele pode ser direcionado àquele ponto. Aquele ponto, ele não tem nome, não é João, não é Maria, não é pai de família, não é dona de casa. É um ponto. Em termos científicos, é isso. Nós não somos nada. Nós somos pontos, nós somos alvo, nós somos número, certo? Eu quero atingir aquele ponto. Então, existe sim padrões de direcionamento do raio. Assim como, eu estou tentando provar, que existe um certo controle experimental em termos de calor e de termia. E se isso existe, o câncer de pele ele pode ser promovido. O câncer de pele pode ser promovido. Assim como os raios mortais, eu particularmente eu acredito, porque existe tecnologia suficiente, não só para essa questão, mas para muitas outras, certo? Então esse é o primeiro vídeo. As roupas estão molhadas. Olha, essa aqui já está assim, bem adiantado, a não ser nas pontas, certo? A bermuda, que antigamente era a peça mais rápida do tectel, a bermuda, ela ainda vai precisar de bastante tempo. Aqui eu tenho uma peça sobre a outra e, no entanto, essa peça, ela está quase seca. Existe uma absorção, né? Então, aqui não está acontecendo. Então, existe, assim, um padrão de isolamento e de controle de calor e de luz. E é isso que promove a questão da secura ou não. Agora, se nós chegamos a esse ponto, o que o Brasil está deficitário? Em comunicação com o povo, em defesa externa. Porque quando nós temos divisas e fronteiras e temos a chamada soberania, outros países não podem invadir o nosso, porque senão é estádio de guerra. O que ocorre? A tecnologia invade via satélite, certo? De qualquer lugar do mundo, isso pode ser feito, ok? Então a gente vai parar nesse primeiro vídeo e continuaremos nos próximos a questão do segmento. Daqui a algumas horas eu vou filmar e vou verificar as roupas que estão secas e a gente vai conseguir. Olha, o jeans também está bem seco em comparação com as outras peças, e a gente vai fazer essa verificação, tá? Padronagem de tecido, tudo isso tem de certa forma a ver, e eu estou observando todas essas questões. Na Lídia Araújo Leite, de Barra Velha, em experimentação científica Santa Catarina.